Olá, bem-vindo, tudo bem? Meu nome é Renato Chiquito e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre produção cultural e teatro musical. E para falar sobre esse assunto, uma pessoa que trabalha comigo nesse segmento há muito tempo, uma grande parceira, uma grande amiga, Mariana Ximenes. Vou deixar com você a palavra para você se apresentar e depois eu falo um pouquinho sobre mim, pode ser? Claro, oi, Chiquito. Meu nome é Mariana Ximenes, eu trabalho com a parte de gestão de projeto incentivado. É uma honra estar aqui nesse projeto para falar um pouco com vocês sobre esse segmento tão importante hoje, não só na cultura quanto no mercado nacional, que é o teatro musical, e principalmente do lado do Renato, que conhece tão bem essa área. Hum, Que responsa! Na verdade, eu trabalho com... A minha história com teatro, com produção cultural, começou, de fato, profissionalmente, já com musical em 2003. Então, eu tenho esse histórico enraizado, é um segmento que me atrai, tanto profissionalmente como diversão, entretenimento, é o que eu amo. Eu gosto muito desse tema. Então, por isso que justamente eu também escolhi, porque eu sei que ele é um grande desafio para a gente poder falar, porque falar de teatro musical é um segmento muito grande, envolve muita gente, como você bem falou, ele representa muito bem a nossa história. Hoje, o Brasil é o terceiro maior produtor de teatro musical do mundo, só atrás dos Estados Unidos e da Inglaterra. E então ele é um grande exportador, ainda não um grande exportador, mas um grande consumidor e produtor de teatro musical no mundo. Isso é muito importante a gente falar, né? E obrigado por aceitar esse desafio. Vamos bater um papinho então, falar um pouquinho sobre quando você pensa assim em teatro musical, quando a gente fala assim, acho que a pergunta que eu mais ouço é por que que o teatro musical ele consome tanto dinheiro? Por que que ele é tão custoso? Por que que o orçamento é tão caro? Eu vou trazer um gancho, voltando um pouco da sua apresentação, falando um pouco da minha trajetória profissional. Eu acho que isso consegue demonstrar um pouco, acho que estou sendo até um pouco, enfim, perdi a palavra, mas tudo bem, vocês vão entender. A minha formação é em produção cultural. Eu comecei a faculdade no ano 2000 e fiz faculdade na segunda ou terceira turma de produção cultural da faculdade. Então, isso já demonstra a necessidade, desde o final da década de 90, já que o curso de produção cultural começou na faculdade na Federal da Bahia, né, de Salvador. Começou em 95 e aí em 2000 a gente tem na Federal Fluminense o curso se estabelecendo de produção cultural. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma cadeira, um bacharelado de produção cultural. E aí eu trouxe essa informação porque isso demonstra muito a importância de você profissionalizar muito um segmento a partir do momento que esse segmento vira um segmento de mercado com a importância que ele atingiu nos últimos anos, tá? E aí eu volto para a sua pergunta, por que que se tornou tão caro? Eu acho que é justamente por isso, porque você começa a ter uma especialização incrível de toda a equipe técnica, criativa, em volta desse segmento. Então, É, isso você vai enxergar a em gente qualquer brinca muito área. do teatro de prosa, né? Porque obviamente a gente consome muito teatro de prosa, mas a gente brinca um teatro musical, só um número de pessoas que envolvem o bastidor, de técnicos, por exemplo, maquinistas contra a regra, é quase o volume de Ex- pessoas em cena de um teatro de prosa, né? Não, tô dando uma Exato. média, né? A gente não pode generalizar também. Exato, e eu acho que assim, essa profissionalização que eu estou falando é do segmento cultural como um todo. Sim, E sim. aí, além disso, você tem números completamente diferenciados no teatro musical. Então, o primeiro espetáculo musical no Brasil, na década de 60, 50, 60, final de 50, início de 60,
A gente já contava com uma equipe de 150 pessoas trabalhando entre corpo de dança, artistas, elenco, em cena, técnicos, cerca de 150 pessoas trabalhando. Isso E foi esse em número só foi... 62 com My Fair Lady. Então, realmente é muito... 150 pessoas no palco. E ainda mais uma época que a gente não tinha uma estrutura de teatro, né? Não temos teatros Exatamente. grandes, não temos essa estrutura... a gente conversando um pouquinho antes dessa aula, você ainda levantou essa bola, né? Teatros, por exemplo, o próprio Rei Leão teve que... Para ser viabilizado no Brasil, ele teve que entrar em obras, o Teatro Renault teve que entrar em obras para poder receber essa estrutura, porque é muito grande, né? São muitos cenários, é muito cenário, muito equipamento, é uma estrutura completamente diferente, né? E aí o que é muito interessante é que você começa a criar profissões, né, voltadas para a área, especializadas na área. Sim. Foi um desenvolvimento que você consegue enxergar o peruqueiro, o visagista, o designer, né? Se antigamente a gente tinha o operador de som, o técnico de som, agora a gente tem o designer de som. Então, cada vez a gente tem as funções mais especializadas para poder atender esses grandes espetáculos. É o diretor de E cena mesmo que a gente chama de stage manager, né? É uma figura que a gente tinha, sempre teve no Brasil, mas como uma outra operação. E esses espetáculos internacionais, eles usam esse profissional como um grande... Ele é o grande diretor a partir do momento que a cortina levanta. Ele é o responsável por aquele show acontecer, né? Da cortina descer, da segurança dos atores, das movimentações. Tem uma grande stage manager que chama Leslie, e ela tem um curso que é maravilhoso. E ela tem uma parte do Fantasma da Ópera que as movimentações são todas no kill. E aí ela tem uma contagem precisa, porque todas as movimentações são dadas exatamente com a partitura. Então ela sabe ler partitura, entendeu? É um outro nível de capacitação, né? e a gente ainda pode acrescentar isso, além de toda essa especialização técnica que a gente vive num país continental. Então, quando a gente pensa de um espetáculo circulando, fazendo turnê, você imagina que se você tem uma equipe de 150 pessoas, você passa a ter uma logística para 150 pessoas. Se você tem um cenário que é responsável por fazer uma obra em um teatro, esse cenário ele tem que ser transportado por rodovias, por milhares de quilômetros. Milhares? Acho que sim, né? Sim. Pode ser, pode chegar, né? Se você pensar uma turnê nacional. Então, você tem esse transporte muito grande, você tem uma... Aí você já começa a ter uma figura que é o coordenador técnico, que vai ficar responsável justamente por essa logística. A gente trabalha com um coordenador técnico incrível e ele consegue entender exatamente como ele vai acomodar perfeitamente, com segurança, cada equipamento, cada cenário, tá? Para transportar e otimizar essa viagem para que a gente consiga cumprir a cada semana uma cidade diferente. Então, às vezes, o espetáculo que leva dias para ser montado, ele está uma semana num estado e outra semana num outro estado. Então, você Exatamente. tem toda essa correria de como monta, de como desmonta, de quantidade de gente envolvida, de equipe. Então, você tem aquela equipe que é permanente no espetáculo e você tem aquela equipe que ela vem para determinadas funções, em determinados momentos, em determinados locais. Então, é uma movimentação muito grande de gente, de equipamentos, de materiais, de mão de obra. E o que é mais interessante de tudo é que a gente tem público que ama musical. Então, a gente não está falando Sim. de uma superestrutura que não tem público e não tem um apelo. Então, é muito interessante toda essa movimentação e o público vê, porque até hoje, mesmo a gente trabalhando há tanto tempo com teatro, quando eu assisto um espetáculo, eu fico completamente encantada com a sincronia, com a beleza, com tudo que aquele espetáculo traz para a gente, faz a gente sentir, né? Então é apaixonante. E a gente, ao longo aí da apresentação, desse bate-papo, a gente vai falar um pouco disso,
que inicialmente a gente importou muito a fórmula, até que a gente criou uma. Exatamente. E essas nossas fórmulas nacionais, elas são extremamente reconhecidas e de sucesso, com sucessos de bilheteria, com artistas que saíram do teatro e passaram a fazer grande sucesso na televisão, então não é mais o contrário, né? Então a gente tem todo esse tipo de história e de exemplo que demonstra a importância do teatro musical para a formação humana, cultural e também para a questão econômica, enquanto um segmento econômico de economia criativa. Aí a gente volta, começa a falar também de economia criativa. Nossa, é muito assunto para falar Eu vou até 45 a aproveitar que você 55 puxou o minutos. gancho da economia criativa aqui e já vou para nossa apresentação que a gente preparou aqui. Deixa eu ver, tá aparecendo aí, Mari? Foi? Foi. Então, acho que é muito importante a gente falar, a Mari puxou esse gancho da economia criativa e é isso, o teatro musical está dentro da economia criativa, né? Uma indústria criativa, a gente ainda não pode dizer indústria no Brasil, porque a gente não vive, o teatro musical não consegue viver dele mesmo, né? Ainda ele tem uma dependência de um financiamento, no nosso caso, público, mas é um caminho e uma vontade para que a gente vire esse mercado, né? Que a gente se torne uma indústria mesmo, que a gente consiga... Exatamente. Mas o fato da gente hoje, aí só o gancho da gente hoje ainda não ser uma indústria, não tira a importância do fomento, que é isso que a gente vai falar. Porque se por um lado ele não se sustenta, por outro não se sustentaria sem o incentivo público, por outro, você vai mostrar aí em números, que é o mais importante, o retorno é enorme. Então, você tem um retorno cultural, você tem um retorno financeiro também para os cofres públicos, que é enorme. Então, aí agora eu passo a bola para você Exato. com esses números e dados. Nós separamos alguns materiais, e esses materiais a gente vai disponibilizar sempre aqui no GC, e vai deixar disponível para vocês baixarem, eles são públicos. Essa pesquisa de janeiro de 2021, então, é uma pesquisa dos nossos materiais, a pesquisa mais nova, mais atual que a gente tem. É uma pesquisa sobre a União Europeia, reconstruindo a cultura e a economia criativa antes e depois da Covid-19. Então, é um recorte exatamente sobre a indústria e o panorama dele, como ele se desenvolveu. E aí, esse primeiro figura, essa imagem que a gente selecionou, é justamente sobre o emprego, né? O impacto do emprego, isso é de 2019, é um dado de 2019, o quanto que representa, em termos de emprego, e nesse caso aqui, em termos de milhões, a cultura criativa, o setor de cultura e indústria criativa. Então, a gente está falando de 7,6 milhões de empregos, e comparando com outros, né, para a gente ter uma noção de outras áreas, a gente está falando, a gente sempre fala de turismo movimenta muito, a gente está um pouco abaixo de volume de empregos gerados, um pouco abaixo do turismo, mas a gente está muito acima, por exemplo, da indústria automotiva, por exemplo. Então, a gente sempre fala muito de indústria automotiva, e a gente é quase 3 vezes maior no sentido de geração de empregos o nosso setor representa 3 vezes mais do que o setor automotivo. Quer fazer Então, eu vou alguma trazer pergunta? aqui já uma questão. Por que a indústria automotiva pode ser chamada de indústria automotiva e a gente ainda não pode ser chamada de indústria criativa, já que a gente gera essa quantidade tão maior de empregos? Qual o recorte que tira da gente essa chancela de indústria criativa? É só pensar como um todo, não tô, Sim, só estou sim. trazendo essa questão mesmo para a gente refletir, né? Acho importantíssimo. Bom, desculpa, a gente está tudo em inglês aqui, mas a gente vai vamos, vamos fazer uma análise rapidamente do que esse dado da Ernst Young nos trouxe. Um comparativo entre 2013 e 2019. Em 2013, a gente tinha, então,
a cultura e a indústria criativa representando 4,2% do PIB da União Europeia, então é muito representativo. E em 2019, constatou-se um aumento de 4,2 para 4,4, tem um crescimento, e um crescimento ao longo desses 6 anos de 17%. E tudo isso para a gente chegar onde a gente quer chegar no mapeamento da Covid, né? Como seria? A gente estava com a indústria aquecida, estávamos com a indústria em crescimento, em desenvolvimento, e o que isso o que a gente teve em troca com a Covid? A gente teve uma queda em um ano de 31%. Então, é um impacto muito grande, né? A gente estava com 6 anos, crescemos 17, em um ano diminuímos 31%. É uma queda considerável, né? E da onde é esse 31%? Porque a gente sempre fala, nossa, muitos amigos meus falavam, e a gente viu muita coisa na imprensa falando, o segmento que maior se prejudicou foi o transporte aéreo, né? Porque deixou de operar, deixou de existir. E a gente pode, com esse estudo, ter a certeza de que, igualmente, o setor aéreo é o setor industrial e cultural, porque ele foi... E quando a gente fala de setor aéreo, a gente contabiliza algumas poucas empresas, né? Sim. Perto da quantidade de empresas atingidas, em número de empresas que são muito pequenas. Então, quando você tem uma queda de 31% numa grande empresa aérea, o impacto é 1. Agora, na pequena empresa da produção, o impacto, às vezes, é bem mais devastador. E até o cuidado em relação a como ajudar esse setor, talvez a gente também tenha visto ali uma resistência muito maior, talvez para uma parte da população, existe uma resistência muito maior em salvar o setor cultural de economia criativa, indústria criativa, do que uma companhia aérea. E ninguém aqui está pesando se é importante lá ou cá. A gente só não quer que que não seja dado devido valor ao segmento cultural, à indústria cultural, à economia Se pegar aqui criativa. nesse recorte aqui, que a média dele de impacto é de menos 9,4, e a gente está falando de cultura de menos 31. É muito mais, muito além da média, né? Muito mais do que a média. Quanto ele eleva esse percentual final, né? Exato. E aí aqui eu gosto de trazer aqui para a gente começar a falar sobre a fonte de financiamento, né? De como cidades. É uma pesquisa também de 2017, também a gente vai disponibilizar. Ele acontece a cada 2 anos. Eles pegam 16 cidades do mundo, escolhem 16 cidades do mundo e fazem a análise cultural de como essa cidade se desenvolve. Então, essa parte da pesquisa é justamente o que é privado, o que é investimento privado versus investimento público. Eu acho muito representativo, sim, pegar aqui pela média. Então, a média das cidades é que 73% dos investimentos dessas 16 cidades são oriundos de verba pública e 20 seria de verba privada. Então, essa é a nossa média. E aí, acima, a gente tem Estocolmo, Xangai e Shenzhen, totalmente, 100% como verba pública. E depois outras cidades também, Paris, Bruxelas, Amsterdã, também com um índice muito alto de verba pública. E lá embaixo a gente tem as 3 americanas, Los Angeles, São Francisco e Nova York. São Francisco e Nova York com um poder muito maior privado do que público. E aí eu vou trazer o gancho de Nova York. Eu cheguei a morar 1 ano em Nova York e estudando lá os musicais, que eu fiz um curso de produção em teatro musical, entendendo como que se tratava esse investimento, porque como que funciona o pool de investidores, né? E aí, no Brasil, a gente usa muito, precisa da lei para poder fazer e acontecer um musical no Brasil. Lá existe uma cultura de investimento dos próprios produtores, né? Eles que colocam dinheiro
E produtor lá é diferente do Brasil. Produtor é só dinheiro, né? Eles só fazem, eles só apostam naquela peça. E é muito... E aí um dos produtores falando que é muito alto o risco, porque a cada 10 peças, uma só retorna dinheiro para ele. Ele investe em 10 e só uma devolve dinheiro. Mas quando devolve, devolve o suficiente. A gente ainda não tem essa cultura, é uma coisa que a gente provavelmente daqui a pouco a gente passe a ter, vindo com os fundos patrimoniais, pensando em uma outra estrutura, mas isso não é parte da nossa conversa aqui, porque isso gera um só, né? Um encontro só sobre fundos patrimoniais, mas é como é interessante, né? Essa forma de investimento e como essas cidades respondem ao que é público e ao que é privado, né? Eu queria trazer duas questões aqui em relação a essas suas falas. A primeira é que, assim, tudo bem que a gente tem aí ainda Londres com 1961, mas dessas cidades, 6 grandes cidades são os principais polos de musicais no mundo, né? Então a gente tem Nova York, a gente tem Tóquio, a gente tem Sydney, porque a Austrália ficou muito forte também no Uhum. circuito, Londres e Paris. E aí a gente vê que Paris, mesmo sendo uma das principais cidades do mundo em relação a musicais, a teatro, né, onde os espetáculos, para onde os espetáculos vão, ela ainda tem uma quantidade de investimento público enorme. Então, é aquele momento que você não restringe o fomento ao retorno financeiro, mas a importância e todo o entorno que aquele mercado, que aquele espetáculo, que o turismo, enfim, tudo que traz, né, nesse entorno. E você vê, por Aí, exemplo, você dando exemplo mesmo de Nova York e Londres, são cidades que o centro dela é todo desenvolvido com teatro. Então, o teatro faz parte, né? Ele abraça toda a cidade, assim, o centro da cidade, ele acontece, o burburinho dele acontece em torno dos teatros, né? É muito interessante isso. E o segundo ponto que eu ia trazer é que a gente precisa pensar na política pública e não jogar esse peso todo na Rouanet, tá? E aí a gente vai Uhum. trazer aqui um exemplo, por exemplo, ainda que não seja um exemplo, por exemplo, ainda que não seja de teatro, mas ainda de cultura, que quando a gente passa a ter a obrigatoriedade das televisões a cabo, né, dos canais de TV a cabo, em exibirem produtos nacionais, você tem um fomento absurdo da produção audiovisual nacional. Então, eu acho que quando você pensa em política pública, você tem que pensar no fomento, na lei de incentivo, mesmo porque o audiovisual tem, e ele utiliza tanto a cota como as leis de incentivo, mas essa política pública como um todo, de vamos criar produtos originais, nacionais, vamos fomentar e criar políticas que façam com que determinados parceiros que são essenciais nesse modelo, sejam tiqueteiras, sejam locais de realização, eles tenham essa obrigação de trazer determinados produtos que vão fomentar também. Então, a gente não está falando só de um fomento de investir recurso, mas também de criar público, de criar a necessidade de se trazer determinados conteúdos. Mas é um pensamento muito amplo, mas eu acho que política pública não pode ser restrita à lei de incentivo. Tem que ser pensada como um todo, e aí vai que atua. Não, é isso. Eu acho que pegando esse gancho exatamente para a gente entender como que a gente consegue rentabilizar, né? Não só rentabilizar, porque a gente fala rentabilizar porque a própria bilheteria tem que pagar ainda outros custos, mas como que um espetáculo, e agora a gente vai tentar, aqui está como um espetáculo geral, mas como o teatro musical ele pode, de alguma maneira, quais são essas fontes, quais são essas entradas, essas possibilidades, né? Então, pensar na bilheteria, porque, obviamente, a bilheteria é uma fonte de recurso muito importante. É, a gente tem vários aspectos que não são pagos integralmente pela lei, no caso, porque a gente fala muito da lei, porque, sim, muitos musicais dependem da lei para acontecer. Aliás, eles dependem da lei para acontecer. Por exemplo, os direitos autorais,
a gente não consegue englobar 100% dentro da lei. Necessariamente parte dos royalties que são pagos, das negociações internacionais, sejam eles internacionais ou até mesmo as produções brasileiras que envolvem ECAD, a gente tem um limite para fazer pelo pagamento via lei. Então, a bilheteria acaba abraçando esses custos, não só esses custos, como os custos extras de divulgação, porque existe um plano de mídia super robusto em volta de um desenvolvimento de um produto como musical e muitos outros custos. Então, a bilheteria é muito importante. É uma fonte que Então, eu acontece... vou te interromper, Chique. Antes da Uma, gente falar de todas essas receitas, eu vou te pedir para você pensar o seguinte: eu quero, estou te chamando, Chiquito, que eu quero fazer um espetáculo internacional. Então, antes de pensar quais são as receitas que eu preciso para financiar, eu tenho despesas quando eu penso num projeto internacional. Quando é, eu quero trazer um espetáculo da Broadway para cá, eu posso só simplesmente falar: olha, eu quero fazer esse espetáculo e depois que eu conseguir o dinheiro, eu vou lá e faço. Como é que olha, isso não, acontece? é um planejamento muito antecipado, né? A gente fala assim, a gente começa a pensar um projeto e os custos em volta desse projeto, eles acontecem, a gente precisa ter um dinheiro em caixa para isso acontecer. Com É, risco. é um risco, eu tenho muitos colegas que compraram muitas produções, muitos direitos para executar, desembolsaram grana alta, porque é uma grana alta, e não conseguiram viabilizar o produto, porque é isso, você precisa fazer investimento, você precisa dar garantia para também quem é o detentor desse direito que ele vai receber, então você paga adiantado esse valor, as negociações dependem, ou é por um ano de direito, ou por 2 anos, aí você vai renovando, porque a gente tem um cenário inconstante e complicado, né? Quando você inscreve o projeto na lei, aí até você conseguir a captação, com certeza você vai ter que renovar de novo o direito. E então é muito Você tem que complicado, antecipar um super valor para ter esse direito. Você não recebe muito, ele a muito alto, título gratuito. exato, muito alto. É um valor de investimento alto para se ter um direito de um musical de fora. E até algumas peças de fora, o investimento é bem alto. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tem que ter bala na agulha, gente. E aí uma outra fonte de financiamento que ajuda muito são as permutas. Em alguns espetáculos, acho que vai dar exemplo, né, X? Alguns espetáculos, por exemplo, tem uma turnê, usar transportes aéreos, então fazer a permuta seria conseguir um apoio de alguma transportadora aérea, de uma companhia aérea, para poder conseguir integralmente ou parcialmente as passagens e a gente consegue tem muitos apoiadores de musicais que dão o catering, que é o lanche para a equipe, e isso ajuda demais, porque é um valor muito alto, o valor de alimentação é um valor muito alto, né? Porque a gente tá falando aí durante montagem, de repente, de uma produção, uma média de 120, 130 pessoas por dia. Então é muita gente envolvida. As vendas de produtos, tudo que a gente fala de lojinha, as peças têm os royalties, né? De quem você comprou os direitos, você necessariamente também tem que devolver uma parte dessas vendas para essa loja, pela lojinha, mas ela É o impacta muito. licenciamento, É um né? licenciamento, exato, licenciamento. A gente aí tem duas categorias que estão juntas, unificadas, que eu acho que elas são uma maneira de pensar, talvez, fora da caixa, não a curto prazo, isso a longo prazo, que são os crowdfundings e o fundo patrimonial. Acho que a gente dá para pensar, talvez, na arte ao vivo, nas apresentações performáticas, a gente talvez não tenha, mas a gente vai ser uma coisa muito importante para os planos anuais e museus e tudo mais, mas é alguma coisa para a gente pensar e sair da caixa, ficar fora da caixa pensando nesses dois temas. Mas esses dois temas, eles não vão atingir o pequeno produtor, dificilmente. Não, não vão Né? atingir quem está começando agora, exatamente. Patrocínio direto, que é muito difícil, que é verba de marketing, também não vai conseguir com os pequenos, mas aí a gente pensa em Circo du Soleil, a gente pensa no patrocínio direto, no Rock in Rio, que são figuras que já tiveram um Rouanet em algum momento, mas que
conseguem acontecer sem necessidade da lei, né? E as leis de incentivo, quer dar um panorama nas leis, X? Eu queria casar a lei de incentivo com patrocínio direto, Tá. que eu acho, porque o que acontece? O patrocínio direto dá ao patrocinador uma liberdade incrível de aparecer, de marketing, de merchandising dentro do projeto. Quando ele vai para a lei de incentivo, ele tem uma restrição em relação às regras, o que é corretíssimo, porque a gente já tem ali um incentivo fiscal, a gente já tem uma renúncia, a gente já tem o ente governamental, seja União, Estado, município, abrindo mão de parte da receita vinda de tributos, tá? Então, ele tem uma limitação em relação a essa exibição da marca, mas você pensar um aporte casado em lei de incentivo e patrocínio direto é muito complicado. Porque por mais que você coloque patrocínio direto, se esse projeto é incentivado, ele tem uma série de regras que precisa ser observada. Então, esse patrocínio direto, além do patrocinador não receber o incentivo fiscal, ele praticamente tem que submeter as regras do incentivo fiscal. Então, por isso que os exemplos que você vai trazer de grandes espetáculos ou grandes shows, eventos, enfim, com patrocínio direto, ele vai estar sempre ligado àqueles projetos que eles não têm incentivo fiscal. E a lei de incentivo, eu já dei o spoiler, ela nada mais é do que um momento que aquele ente, União, Estado ou município, que ele tributaria determinado contribuinte, seja no imposto de renda, seja no ICMS, ISS, enfim. Ele cria regras para aprovar um projeto e ele cria regras para você ser um incentivador daquele projeto. Quando os dois lados, é uma triangulação, tá? A gente está falando mesmo de três parceiros. A gente tem ali esses 3 pontos como parceiros, que é o ente, que abre mão de parte da receita que ele receberia, é o proponente que participa muito ativamente dessa política pública quando ele inscreve o projeto e ele assume toda a responsabilidade de gerir um recurso público, e é o patrocinador que deixa de passar uma parte do imposto que ele tem que pagar para o ente, joga num projeto incentivado e ele se vincula a esse projeto. E aí a gente tem os editais, convênios de fundos públicos. A gente tem grandes exemplos de editais. No ano passado mesmo com o PROAC, a gente conseguiu desenvolver, alguns colegas desenvolveram fomento de novas produções, de musicais, porque eu acho que a gente tem cada vez mais pensar no desenvolvimento desses produtos brasileiros e incentivar esses autores. A gente tem grandes criativos relacionados ao fomento à indústria de novos textos, novos musicais, e acho que isso, os editais fazem essa ponte, mas eles não conseguem segurar uma montagem e não conseguem representar um desenvolvimento maior, né? A gente está falando de um investimento bem menor. E acho que é fundamental a gente destacar a importância desses editais nos últimos 2 anos. Uhum. E o mais legal é o quanto que esses entes, municípios e estados, conseguiram atingir toda a classe, porque a gente via pessoas de todo canto falando, eu fiquei sabendo do edital tal. Então, foram editais extremamente divulgados, de fácil acesso, né? Com uma procura enorme. Então, os números são recordes dessa procura. Foi extremamente democrático. Esse bate-papo, inclusive, é oriundo de um edital, né? Inclusive, Exatamente. a A gente gente tem tido retornos incríveis de clientes nossos que conseguiram esses editais e conseguiram fazer projetos incríveis graças a esses editais. Então, o que a gente pede é que os governantes continuem, sigam, porque é muito importante. Hoje, a gente não tem, por exemplo, uma política efetiva de editais no governo federal, que é um dos pilares da Lei Rouanet, que é o Fundo Nacional de Cultura, que dali poderiam surgir editais
para fomentar a cultura. Quando você tem um proponente que ele é responsável pela gestão, a administração pública ela tem uma função ali quase que de fiscalização. Então, fica muito de espectador daquele projeto, criando as regras, vendo se as regras estão cumpridas e tal. Quando você vem para o edital, você cria ali uma necessidade muito grande, técnica, enfim, de você fazer com que esses projetos aconteçam. Então, é a gente entender por que esses editais não estão acontecendo, já que a gente viu uma grande quantidade de editais nos 2 últimos anos nos estados e municípios. O que a gente precisa fazer para que esses editais do Fundo Nacional de Cultura federais eles sejam efetivos e eles cumpram o seu papel para atingir aqueles projetos que não são considerados comerciais, ou aqueles segmentos, ou aquelas áreas, e trazê-los também para a política pública e tirar um pouco da mão da iniciativa privada essa seleção. E depois Sistema S, então, só para a gente fechar. Então, dentro da pirâmide aqui, pensando da onde vem, né? O que que engorda e o que não temos, pensando do que temos muito e o que a gente utiliza muito para o que utiliza menos. Sem dúvida nenhuma, a gente está falando da iniciativa privada junto com as leis de incentivo. Ela hoje é a base, é o coração, é a sustentação toda dessa pirâmide. Sem as leis a gente não consegue. Aí eu vou passar para X para elas brifar, entender um pouquinho mais de onde vem, o que são essas leis. Vamos lá, X. Cada ente, quando a gente fala ente, são os municípios, estados, Distrito Federal e a União, eles arrecadam determinados impostos que são estabelecidos pela Constituição. Então, o incentivo fiscal nada mais é quando aquele ente ele opta por abrir mão de parte daquela receita para poder fomentar determinada área. Então, o que eu acho bacana da gente falar é que quando a gente fala imposto, competência tributária, incentivo fiscal, a gente não está falando só de Lei Rouanet. Eles optam por vários segmentos. Então, eles vão eles vão falar de projetos de cultura, social, esporte, até linha branca de eletrodomésticos, automotivos. Então, naquele momento, há determinadas empresas que são contribuintes de um desses impostos, e aí esse quadro ele está bem claro de qual imposto que cada ente vai arrecadar, e ele só pode abrir mão da receita que ele arrecada. Então, federal, a gente tem o imposto de renda. Então, hoje a gente tem a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo ao Esporte, Pronon e Pronas, todos eles vão estar relacionados ao imposto de renda. Os estaduais, eles vão estar sempre relacionados. Hoje, a gente não conhece nenhuma lei, não existe nenhuma lei hoje que seja relacionada, por exemplo, ao IPVA. Então, vai ser sempre o ICMS, a empresa é contribuinte do ICMS, ela se inscreve, ela se habilita a ser incentivador. Quando ela vai pagar o ICMS, parte ela paga de ICMS, e isso é muito importante, tá, gente? Ela não vai usar 100% do imposto dela para fazer um incentivo. No caso, por exemplo, da lei federal, que era conhecida como Lei Rouanet, o contribuinte, pessoa jurídica, ele só pode utilizar 4% do imposto devido dele, e isso quando ele for, no caso de pessoa jurídica, quando ele for contribuinte tributado no regime de lucro real, então isso vai estar sempre voltado para grandes empresas. Então, essas grandes empresas que têm milhões de reais, ou milhares, ou centenas de milhares de reais para pagar de imposto de renda, dentro desse montante do imposto a pagar, 4% eles podem destinar para projetos culturais. Se eles destinarem mais do que esse valor, não tem um abatimento. Então, aí, esses impostos e competências é para a gente entender, quando a gente fala de PROAC, PRONAC, PROMAC, que a gente pode ter um projeto incentivado, claro, por todas essas leis, mas cada
cada incentivador ele tem que ser contribuinte de uma ou mais impostos, de um ou mais tributos desses que a gente está falando. Uhum. Então, falando por cima, a lei de É isso. incentivo é essa: a gente habilita o incentivador, que é contribuinte, que observa todos aqueles pré-requisitos para ser contribuinte. Existe uma margem, existem duas margens, tá? Uma que é o percentual de quanto o contribuinte pode abrir mão, pode investir o seu imposto, e o outro que é da renúncia fiscal, que é estabelecido dentro do orçamento do ente, qual é o máximo de renúncia fiscal que vai ser investido naquele segmento. Então, por mais que todas as empresas hoje tributadas em lucro real no Brasil quisessem colocar os 4%, eu estou chutando, mas é bem provável, elas provavelmente não poderiam, porque a gente também chega num teto de renúncia que o governo estabelece. Não, quando chegar nesse valor, eu não abro mais mão do meu imposto, da minha Perfeito. receita, desculpa. Perfeito. E aí acho que vale a pena, apesar desse dado ser muito antigo, né? A gente está falando aí de quase 8 anos, mas acho que é só para a gente ter uma ideia, assim, quando a gente fala do peso negativo da Rouanet, o que é a Rouanet, a gente hoje pensando em todas essas isenções e tudo que hoje o governo, a União decide não recolher e decide abonar, né, e deduzir de outras áreas. Limão, né? Exato. O quanto que isso representa, o quanto que a Rouanet representa desse bolo. Então, a fatia dele é bem pequena, esse vermelho, que a gente quase mal vê, de 0,48. Ou seja, É um dos volume 271 bilhões que o governo abre mão, menos de 0,5% é destinado ao segmento da cultura por conta da lei de incentivo, é Na isso? verdade, ele é 0,66 a cultura, porque nesse grau, o 0,48 é só a Rouanet. Então, mas Só mesmo assim, Rouanet. isso. Mas é 0,66 a cultura. Então, ainda é bem pequeno. Se a gente fazer aqui um comparativo desses segmentos, é o último deles, né? Ele perde para energia, habitação, educação, saúde, enfim, tudo. É porque lá é só Rouanet e aqui a gente tem o audiovisual, que a gente já lembrou que o audiovisual foi fomentado por uma série de políticas públicas que aumentaram a quantidade de produções, mas aí então a gente está falando que o incentivo da cultura é de 0,66. Tá, então quer dizer, então a gente consegue voltar naquele gráfico lá do início, que a gente fala da quantidade de Sim, empregos. Acho que você botou logo depois, hein? A gente fez aqui uma nós. junção. A gente Esse fez uma aqui. junção logo depois. Essa era a deixa para a gente falar daquela junção aí. Não, acho que é importante mesmo, Zona Franca de Manaus, pensar que no setor automobilístico, que é muito perto do que da isenção da Rouanet, a gente tinha, então, um setor 3 vezes menor de geração de empregos, e a gente tem a isenção muito parecida, né? Claro, a gente está colocando um cenário brasileiro, um cenário da União Europeia, mas isso representa também hoje Chique, mas a gente está trazendo essa informação porque é o seguinte: quando a gente tem um projeto aprovado numa lei de incentivo, ele necessariamente vai ter que cumprir uma série de regras. Parte delas são as contrapartidas. Então, quando a gente faz um projeto que é incentivado pela Lei Rouanet, hoje, na regra atual, 20% de todo o produto ele tem que ser distribuído gratuitamente como contrapartida social. E aí a gente pensa quais são comprovado. as Não é só distribuído, distribuído e devidamente comprovado. comprovado. Não basta executar, tem que comprovar. Então, o que a gente traz aqui é o seguinte: tanto se fala da Lei Rouanet, mas quais são as contrapartidas dos outros segmentos? Existe uma distribuição de linha branca de eletrodomésticos, uma distribuição de automóveis sendo vendidos com meia entrada, com meia parcela, automóveis sendo distribuídos. Então, nesse momento, a gente não está questionando de forma alguma as contrapartidas obrigatórias nas leis de incentivo à cultura, de forma alguma,
quer dinheiro público, a gente tem que garantir o máximo de acesso e democratização desse produto. Agora, por que que a gente tem regras e por que que outros... normalmente, a contrapartida desses outros incentivos está muito relacionada à geração de emprego, mas vamos voltar para o automotivo? Além das regras que a gente tem, a nossa geração de emprego é mais alta, sendo que o incentivo deles ainda é maior do que o nosso. Então, por É que que algo isso para se acontece? questionar, é algo para a gente refletir, para entender E e para não replicar um discurso que talvez esteja bastante politizado e que não precisa ser politizado, né? E não deve. A gente tem que pensar a cultura como exatamente como o nosso agente enquanto nação, né? Enquanto, enfim, as palavras não saíram muito bonitas, estou com muito Não, medo mas de deu não para ter usado a entender, palavra certa, mas eu acho que é bem importante a gente refletir em números, já que a gente não precisa refletir de forma sociológica, mas vamos refletir em números, nem filosóficas, né? e pulamos aqui e deu erro. Bom, aí eu acho que para encerrar aqui, eu acho que muito importante, sou cofundador da Associação Brasileira de Teatro Musical. Nós nos unimos em 2019, em 2020, quando a gente teve uma alteração muito impactante e significativa na instrução normativa, que foi a de 19 mesmo. 19. E 20 já veio a pandemia, foi em 19 Exato, que teve foi esse... 19 mesmo, é verdade. Desculpa, a associação foi de 19. E a gente foi muito interessante, a gente fez uma pesquisa de 2018, os espetáculos que passaram pela cidade de São Paulo, os grandes espetáculos. A pesquisa foi encomendada pela Fundação Getúlio Vargas e a ideia era estudar o impacto econômico do teatro musical na cidade de São Paulo. Um estudo muito interessante e foi colhido material de 28 espetáculos. Esses são os espetáculos que ficaram em cartaz em 2018. E vale entender que desses 28, a gente tem um universo que 98% utilizaram para viabilizar a Lei Rouanet, 1% o PROAC e 1% verba direta. Então, para a gente entender essa origem, né? Posso falar E só mais uma coisinha da pode. importância dessa união de dados e de números? Que a gente teve essa mudança muito brusca no início de 2019, que foi em abril de 2019, e graças a todo esse estudo, números embasados, no final de 2019, a gente teve na Lei Rouanet o teatro musical sendo destacado dos outros segmentos devido à necessidade de maior quantidade de recursos para poder ser viabilizado, pela importância do segmento, e aí a gente teve, final de 2009, já essa mudança na legislação que tirou ele se tornou um projeto especial, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem esses 28 espetáculos contaram com 68,3 milhões de reais por meio de lei de incentivo, e esses 68 milhões, eles retornaram para os cofres como 131. Então, a gente fala assim, nossa, mas será que é vantajoso essa dedução, esse empréstimo desse dinheiro, que acaba que para a gente vira um empréstimo e na verdade vira um lucro, porque a cada R$ 1 que é deixado de ir para o cofre, porque foi destinado para um produto cultural, Foi renunciado, ele retorna 1,92, ele retorna quase o dobro do que ou ele seja, foi. o ente tem lucro quando ele tem um incentivo. Ele tem lucro. Os Ele tem entes. lucro. E aí a gente explica por que que tem lucro. Porque ele alavanca, e aí o número de alavancagem é ainda maior. Esse estudo a gente também vai disponibilizar, ele também está lá no site da associação, na íntegra. Esse estudo, essa alavancagem é toda a engrenagem que movimenta com o teatro, porque a gente tem mais ou menos 30% do público que não mora na cidade de São Paulo e que movimenta transporte, seja aéreo, seja terrestre, seja logística, hotel, sistema hoteleiro, restaurantes,
o tio da pipoca, que fica na frente do teatro, enfim, todo o segmento, toda a engrenagem, cada R$ 1 investido, ele movimenta 8,25, é muito poderoso, é muito impactante. E aí é que a gente entende como que ele retorna no sentido de federal, estadual e municipal, porque assim a gente pode pensar, quem está me dando esse R$ 1 é o federal, é a União. Quanto retorna para ela? Dos 68, 86 voltam. Então, ele volta integralmente para a União e ainda repassa para as outras entes. E de emprego, a gente tem quase 13 mil empregos gerados num ano, só da cidade de São Paulo. Então, é um movimento muito grande. Em termos de valor, de impacto de dinheiro, ele movimenta 1,01 bilhão de reais. A gente fala que o GP de São Paulo, por exemplo, ele movimenta 500, 600 mil reais, milhões de reais numa edição. Então, ele é impactante porque ele é duas versões do GP, ele é distribuído ao longo do ano, mas ele é muito importante, porque ele representa muito para a cidade de São Paulo, movimenta muito para a cidade de São Paulo, e, e esse foi a grande vantagem da gente ter encomendado essa pesquisa para a gente trazer esses dados, esses números, porque a gente precisava deles para poder pleitear essa mudança na instrução normativa de 19, né? E o resultado foi bastante positivo nessas Foi. mudanças, A né? gente conseguiu manter e continuar viabilizando as produções na cidade de São Paulo, não só na cidade de São Paulo, e a gente não teve um impacto direto e para não conseguir mais produzir e não conseguir mais viabilizar esse segmento que naquele momento estava inviabilizado, né? Ia deixar de acontecer. E a gente se alongou bastante, eu não sei nem quanto. Ai, depois desses 13 slides, eu queria continuar aqui. A gente se alongou, mas eu acho que foi um papo ótimo. Espero que a gente possa ter um espaço aqui para a gente ver as dúvidas, entender se a gente puder contribuir um pouquinho mais, esclarecer um pouquinho mais com algum tema, com algum assunto que ficou aberto. Vai ser um prazer. A gente vai deixar os nossos contatos também aqui no final do vídeo e espero que a gente possa falar mais e mais, Mari, sobre não só teatro musical, mas sobre o nosso segmento, sobre a cultura e só tenho a agradecer esse papo. Foi um prazer enorme estar aqui. Não vejo a hora de estar na plateia assistindo os espetáculos musicais de todo mundo que está aqui assistindo a gente. E eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite e agradecer mais uma vez essa iniciativa desse edital que possibilita que a gente pense nosso segmento, nossa área, de uma Exatamente. forma Bom, tão... o nosso edital é o PROAC Lab 42, e a gente está aqui no licenciamento do Cultura em Casa. Vai ser um prazer, então, voltar para Cultura em Casa, trazer outros temas, outros assuntos, e espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Até uma Então, próxima. agora vamos desligar para assistir os outros projetos que foram contemplados que estão na plataforma. Exatamente. Um abraço a todos. Tchau, Obrigado. tchau, gente. Tchau, tchau.